Concorda com isso? É verdade. Louvado seja Deus por tudo o que Ele tem feito. Meus irmãos, dando sequência à série de mensagens que temos falado nos cultos de domingo à noite sobre imitadores de Cristo. O Senhor, Ele nos ensina todos os dias. A palavra relata muitas e muitas coisas que o Senhor faz, práticas, formas de agir, que nós como cristãos precisamos aprender e precisamos colocar em prática. Não somente aprender, mas também colocar em prática. Na semana passada falamos sobre a comunhão constante com Deus. E Jesus tinha uma comunhão constante com Deus. Só um breve resumo, a gente falou que através da oração, Jesus ele orava antes de tudo. No início do dia, ao término do dia, a oração era presente na vida de Jesus. Da mesma forma, ele tinha aquele momento a sós com Deus, que a gente trouxe um esclarecimento sobre a solitude. É importante você, de forma intencional, gerar um momento a sós com Deus. Se você ficar esperando ele acontecer, eu quero dizer para você que não vai. Porque os dias são muito corridos. E você sempre terá alguma coisa para fazer. Então, que você possa planejar, ter um momento você com Deus. Na sua casa, talvez tenha um lugarzinho ali mais calmo, mais tranquilo, né, para você meditar na palavra, para você orar. O pastor tem falado constantemente agora nos cultos da manhã sobre a importância do jejum. Um lugar para você se consagrar a Deus. Jesus tinha esse momento onde ele se separava para buscar a presença do Pai. Através também, Jesus constantemente buscava, né, tinham dias ali de muito trabalho, de muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo, né, transformadas pelo poder do Evangelho, e logo depois Jesus se retirava também para orar. É necessário que eu e você busquemos ser renovados espiritualmente constantemente. Que a minha e a sua vida tenha uma renovação espiritual também intencional. Busque isso, né? Tem pessoas que aqui têm um dom de línguas, há muito tempo não falam em línguas. A coisa parece que de vez em quando vai se esfriando, né? Porque os dias são corridos, a gente entende. Mas que você busque uma renovação espiritual. Quem aqui tem orado a Deus pedindo pelos dons do Espírito Santo? Você tem incluído isso na sua oração? Então peça os dons do Espírito Santo. Senhor, me capacita através dos seus dons para que eu possa fazer a sua obra. Porque nós, pelo nosso próprio braço, não vamos ter condição de fazer a obra. Mas a gente precisa da capacitação do Espírito Santo. Então que você possa pedir isso também, como Jesus também buscava constantemente estar aos pés do Senhor. Através também da direção do Espírito. Não fazemos nada sem a direção do Espírito Santo. Então que eu e você também possamos colocar isso em prática. Hoje, a gente vai falar também de um assunto muito importante. Não tem como ser cristão sem esse detalhe que eu vou falar agora. Chama-se obediência. O próprio Jesus foi obediente ao Pai. O próprio Jesus foi obediente em todo o tempo. A gente vai falar de duas características de Jesus na obediência, que eu tenho certeza que você vai meditar sobre isso. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Uma passagem conhecida, fala do Getsêmani, um lugar de dor, um lugar ali onde Jesus teve uma experiência assim tremenda. Você já achou Mateus capítulo 26, 39? Você encontrou? Amém? Então vamos ler esse versículo. Ele diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos ler de novo? E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te pedimos agora, Pai, que o teu Espírito Santo
possa nos trazer o entendimento desta passagem, entendimento desta meditação desta noite. Oh, meu Deus, que nada atrapalhe o nosso aprendizado, o nosso entendimento nessa noite. Meu Deus, que em nome de Jesus possamos sair daqui, oh Deus, oh Pai, fortalecidos na nossa fé, fortalecidos e entendendo, Senhor amado, o que é necessário para que nós possamos ser cada dia mais imitadores Teus, cada dia mais próximos, mais semelhantes a Ti, Senhor. Então eu te peço que nessa noite, Pai, Tu tenha liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A obediência. A obediência é algo interessante. Para muitos, só em ouvir a palavra obediência já dá calafrios. Muitas pessoas carregam coisas da infância, do passado, talvez por terem tido uma criação muito firme. Uns se orgulham de sempre terem sido obedientes, e outros têm uma verdadeira resistência a ser obediente. Tem gente que fala assim: eu sempre fui, olha, meu pai, eu agradeço a Deus porque meu pai era muito severo e por isso eu sempre fui obediente, um filho maravilhoso. Outros já dizem assim: eu tenho muita dificuldade de obedecer. A gente está vivendo uma geração onde a obediência está sendo algo muito, cada um tem a sua verdade, cada um faz da sua forma, e a obediência aos pais, obediência às autoridades instituídas, obediência às leis, isso está ficando cada vez de lado. Então, obedecer é algo muito importante. Muitos de nós têm um verdadeiro problema de obedecer ordens. Tem gente que entra para um emprego, chega naquele emprego, tem dificuldade de obedecer o patrão. E aí é mandado embora e não entende por quê. Porque tinha ali uma ordem para ser cumprida e aquela pessoa tem dificuldade de obedecer. Não tem disciplina por conta disso, não é fiel a uma missão. No quartel, eu não servi ao quartel, mas eu ouço muito as pessoas falando isso, que no quartel é assim: ou obedece ou obedece. No quartel você não pode dizer para o seu responsável ali, talvez o comandante, alguém: eu não vou fazer isso não. O que acontece se você fizer isso? Vai preso, vai ficar detido, vai ser disciplinado, ou seja, porque é necessário obedecer. Jesus, ele ali no Getsemane, e agora eu quero que você volte lá para essa passagem que nós lemos, no versículo 39, deixa eu ver aqui, 39, exatamente. O Getsemane acontece, esse relato que eu vou pedir para depois que você possa ler em casa, ele acontece antes do momento da prisão de Jesus. Jesus sabia exatamente o que ele ia passar, todas as dificuldades que ele ia passar. Porém, ele era o único que poderia aplacar a ira de Deus contra uma humanidade completamente pecadora. Ele sabia do plano de Deus, mas mesmo assim, na sua humanidade, ele vai para o Getsemane, e no Getsemane, o versículo 37, por favor, Fernando. Nesse versículo 37, demonstra o que Jesus estava sentindo. Olha o que diz o versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Ele sabia por tudo aquilo que ele iria passar. E ele, Jesus, foi tomado de tristeza e de angústia. Lá em Lucas, capítulo 22, 44, que fala da mesma passagem, chega a dizer que, e estando em agonia, você consegue perceber o tamanho daquele desafio? Você já passou por alguma situação onde você se viu triste, angustiado, ou numa agonia profunda? Pois é, versículo aí, que o Fernandinho colocou para a gente: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você consegue compreender que agonia era essa que Jesus estava passando ao ponto disso acontecer? Você imagina? Ele vai para ali, depois você vai poder ler, mas ele vai ali, leva os seus discípulos, chega ali, ele separa 3 para ir com ele orar,
e ele vai para a oração, e ali ele está triste, ele está angustiado, e ele começa a buscar o Senhor, que foi essa passagem onde que nós lemos, o versículo que nós lemos. E é interessante que mesmo Jesus, ele diz no versículo 39 que nós lemos: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. O que será que isso significava naquele momento? Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia do plano perfeito para o qual ele veio para essa terra, viveu como cada um de nós aqui e cumpriria exatamente aquilo que era da vontade de Deus. Jesus, ele expressa profundamente sua angústia humana diante daquele sofrimento que ele viria passar. Tanto que ele diz aí na palavra que ele estava muito triste e angustiado. Ele reconhece que se fosse possível, na oração dele, você percebe o tamanho da intimidade que existia? E eu quero para mim e para você essa mesma intimidade com Deus. Aquela intimidade de estar diante de uma dificuldade, você abrir o teu coração diante de Deus e falar: Senhor, se possível, não me permite que eu passe por essa situação. Senhor, sabe é como se você estivesse falando com alguém muito próximo, que você pode colocar diante dele o teu coração: eu estou muito angustiado, estou muito triste com essa situação, se possível, me livra disso, me livra dessa situação, me livra desse momento crítico que eu estou vivendo. Você tem tido momentos assim com Deus? Você tem tido essa intimidade de rasgar o teu coração? Porque às vezes a gente se depara com momentos de oração que parece que são automáticos, onde a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, tu sabe de tudo, né? Será que o Senhor quer ouvir esse tipo de oração, ou Ele quer ouvir realmente o que você e eu estamos sentindo? Às vezes nós investimos em muitas coisas, mas naquele momento único, diante de Deus, onde Ele está com seus ouvidos atentos, é momento da gente rasgar o coração, assim como Jesus também fez. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que Ele diz para o Pai: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, Ele também diz: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí, gente, quem de nós, diante de uma situação apertada, diante de uma angústia, de uma tristeza, de uma agonia, aqui como a palavra diz, a nossa oração, ela está mais para a primeira parte, que diz: meu Pai, se possível, afasta de mim essa situação, me tira do meio dessa armadilha, dessa situação difícil. Quem de nós, numa situação humana normal, diria: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres? Jesus, ele nos ensina nessa passagem uma obediência acima de qualquer circunstância. É muito interessante isso, porque obedecer, conforme eu falei, para alguns é muito difícil, mas o Senhor, ele quer nos ensinar que na nossa caminhada cristã, eu e você precisamos ser obedientes acima de qualquer circunstância. Você crê que quando você obedece a Deus acima de qualquer circunstância, Ele age em seu favor? Você crê? Não importa a circunstância, por mais difícil que seja, se você for obediente a Ele, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, Ele agirá a seu favor. Não importa, alguma coisa vai acontecer. A gente precisa ter essa esperança e essa fé ao coração para ter a certeza que quando nós somos obedientes, Deus agirá. Porque é assim que funciona. Quando nós obedecemos a Ele, quando nós o honramos diante dos seus mandamentos, daquilo que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida, Ele vai agir a seu favor. Algo vai acontecer. É interessante que diante daquela situação difícil, Jesus pede para que fosse livre daquele momento, mas ele também disse para Deus: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, eu não quero passar por isso, mas que não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Em outras palavras, é difícil, mas eu preciso te obedecer. Quantas vezes você já se deparou com umas situações bem difíceis, ou até situações que teoricamente trariam algum benefício para você,
que você já estava vislumbrando ali, olha, isso vai ser bom para mim, hein? E aí o Espírito Santo foi lá e tocou em você e falou assim, mas você sabe que isso não agrada a Deus. Aí você começou aquela coisa, mas todo mundo faz. Lembra daquela história que a mãe falava, mas você não é todo mundo? Pois é. Quantas vezes a gente se depara com situações onde a gente diz assim, mas não tem problema, vai ser uma bênção para mim. Será que vai ser uma bênção mesmo? Se está indo contra a vontade de Deus para a sua vida, não será bênção para você. Às vezes eu converso com algumas pessoas que dizem assim, esse dinheiro ilícito, pessoas, né, que têm o Senhor no coração, as pessoas dizem assim, esse dinheiro ilícito não vai ser bênção, esse dinheiro, apesar de ser muito dinheiro, vai ser maldição para a minha vida. Você consegue ter esse discernimento diante da oferta? Porque ela vem. Então, é difícil, mas eu quero te obedecer. Você já viveu situações assim, em que veio uma situação muito difícil, mas que você fez a escolha de estar obediente ao Senhor? Pois é, Jesus, ele era obediente, não importava a circunstância. Ele estava indo para ser morto. Ele coloca isso diante do Senhor, mas ele, contudo, diz a palavra, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que obediência, irmãos, que obediência. Essa questão de ser levado pelas circunstâncias, e a circunstância era bem adversa para Jesus, me faz lembrar do rei Saul. Você lembra da história do rei Saul? E olha, essa questão de ser levado pela circunstância, ser levado pelo meio onde nós vivemos, ser levado pela prática da sociedade, ser levado pelo que os amigos falam, ser levado pela onda que diz que isso é normal, isso é algo que pode nos levar para um lugar muito longe de Deus. Mas o rei Saul, você não precisa abrir, eu só vou relatar a história. O rei Saul, ele comete um grande erro, oferecendo holocaustos em lugar do sacerdote. O sacerdote já havia dito para ele, olha, vai para tal lugar, me espera lá, são 7 dias, eu vou chegar lá e eu vou dizer para você o que vocês vão ter que fazer. E ele vai, Saul vai para aquele lugar, está lá esperando, só que os filisteus já tinham dado lá, era um número muito grande de inimigos e tudo mais, as circunstâncias ao redor já eram adversas. Em dado momento, Saul está vendo que completou o 7º dia, Samuel não está chegando. As circunstâncias ao redor, já devia ter aquele pessoal falando, e aí, vamos fazer o quê? Ó, eu já estou indo embora, eu não vou ficar nesse negócio não. Sabe aquela pressão que a gente começa a receber pela circunstância, pela má circunstância? Pois é, Saul começou a receber aquela pressão. E aí ele pega e ele pede para trazer os animais e ele oferece o holocausto no lugar de Samuel. E logo depois que ele faz isso, chega Samuel. E ele foi desobediente. Saul, ele só precisava obedecer ao sacerdote. Ele só precisava aguardar a chegada do sacerdote. E eu pergunto para você, para que você possa pensar no que eu vou te perguntar. Quantas vezes nós cedemos à pressão e não obedecemos aos mandamentos do Senhor? Será que você já viveu situações assim? Pressão aumentou, você sabe que tinha que esperar, você sabe que tinha que esperar aquilo acontecer, o mandamento se cumprir, a vontade de Deus se realizar, mas a pressão era muito grande e a gente acabou fazendo aquilo que a gente achava certo, né? Pois é, a vida de Saul foi um grande exemplo daquilo que a gente não deve fazer. Se Deus falou, vamos obedecer ao Senhor. Da mesma forma, outro exemplo de Saul, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, onde ele recebe uma ordem, mas também escolhe fazer a sua própria vontade. E eu creio que a maior dificuldade para que eu e você possamos obedecer a Deus é a nossa vontade. Olha, a nossa vontade, a vontade da nossa carne, o pastor falava pela manhã, ela grita. E está aí a dificuldade de obedecer os mandamentos do Senhor. A dificuldade de esperar o agir de Deus, a dificuldade de esperar a promessa de Deus se cumprir. Por quê? Porque a nossa vontade fala muito alto, gente. Sabe aquele momento que você está sozinho, você começa a pensar no que vai fazer, Aí o Espírito Santo fala, olha, o caminho é esse aqui. Aí você fala, não, mas tem um atalho que vai me levar mais rápido até isso.
Pois é. Samuel, mais uma vez, ele ia enfrentar os amalequitas e todas as ordens estavam dadas e ele vai e a ordem era: mata todo mundo, aniquila completamente esse povo. E o que ele faz? Ele não mata o rei, era Agag, deixa eu ver, cadê ele? Acho que é isso, Agag, e ele traz o melhor do boi, o melhor da ovelha. E aí chega Samuel. Samuel chega e ele mais uma vez: que barulho é esse de ovelhas aí que está acontecendo? Que barulho é esse? Porque Samuel já tinha percebido que ele tinha trazido despojos daquela guerra quando a ordem era clara: não traga. Percebe que a nossa vontade, aquilo que tem dentro do nosso coração, atrapalha. Olha, Saul tinha sido nomeado rei de Israel. Ele era um improvável, talvez, mas ele foi tirado e você vai ser o rei. O povo queria um rei, Deus deu o rei, Saul. Ele tinha unção de rei, ele tinha tudo. Se ele obedece a Deus, ele tinha tudo para funcionar muito bem, mas ele não foi obediente. E aqui não foi diferente. Lá no capítulo 15, versículo 26, diz assim: porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, porque depois que ele viu o que fez, ele falou: então Samuel, volta comigo, para que os anciãos possam me ver com você e tal. E você vai depois poder ler esse capítulo 15. Ele diz assim: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Uma escolha, uma desobediência. Saul perde a bênção. Saul perde a bênção de Deus sobre a vida dele. E daí vem aquele versículo, né, que você está acostumado a ouvir, né? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, ele queria obediência, porque tudo provém dele. Eu creio que Deus, ele se agrada quando nós somos obedientes. Tudo está na mão dele. A gente canta um hino que diz: quando os homens fortes de Judá enfrentavam inimigos, né? O louvor, quem batalha a minha e a sua guerra, quem é, irmão? É o Senhor, não somos nós. Tudo provém dele, mas ele quer de nós o seguinte: ele quer o nosso coração obediente. Ele quer um coração que o obedeça. Então, o exemplo de Saul é um mau exemplo. É um exemplo que colocou a sua vontade em primeiro lugar, um exemplo que cedeu à pressão por conta da circunstância externa, que eu e você também somos, né? O dia todo tentados pelas circunstâncias que nos cercam, pelo emprego, né? Eu uma vez eu posso dizer que eu perdi um grande negócio, pelo simples fato de que a proposta era: vai lá, conversa com ele, agrada ele lá, ou seja, vai lá, suborna ele, vai lá, oferece a ele um suborno, que vai tudo ficar bem. Mas qual era a vontade de Deus para mim? Era que eu obedecesse, eu não podia subornar aquele homem. E o que aconteceu? Dificuldades vieram, o cerco se apertou, sabe por quê? Porque as circunstâncias forçavam a isso. Mas muito mais Deus nos deu. Muito mais o Senhor fez. No momento parecia uma escolha: meu Deus, estou perdendo, como é que vai ser? Mas o Senhor foi botando tudo no devido lugar, e a gente olha para trás e vê, foi a melhor escolha, apesar de no momento não parecer, mas Deus é fiel, e o Senhor cuida, e às vezes aquilo que está acontecendo hoje, Deus está com algo muito melhor para você preparado na frente. Pela sua obediência Ele vai te honrar. Então, eu quero dizer para você que Jesus nos ensina a obedecer mesmo diante das situações adversas. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver em situações adversas, estiver titubeando, pensando se vai obedecer ou não, lembre-se de Jesus, que estava diante da sua morte, e ele disse para o Senhor: contudo seja feita a tua vontade e não a minha, porque ele sabia que obedecer era o melhor caminho. Mas também eu quero falar para você que obediência, Jesus também vai nos ensinar que obediência deve ser a nossa prioridade. Eu falei primeiro que a obediência era para ser acima de qualquer circunstância. Guarde isso no seu coração.
E o segundo ponto que eu quero falar para você nessa noite é que é a obediência como prioridade. Lá em João capítulo 4, você não precisa abrir, fala sobre a história da mulher samaritana, onde Jesus chega naquela cidade, junto com seus discípulos, chega ali, ele avista aquela mulher no poço, e aí o que ele faz? Os discípulos vão para a cidade para comprar alimentos, e ele começa a desenvolver todo aquele assunto que você conhece, a história que você conhece, que não é alvo daquilo que nós estamos falando hoje aqui. Porque eu quero dizer para vocês que aquela história da mulher samaritana, Deus ele é tão perfeito, que aquela história serviu para ensinar várias coisas. Ensinou aquela mulher sobre o maior tesouro que ela poderia conquistar, aquela água, né, que jamais deixaria de jorrar na vida dela. Alcançou pessoas através daquela mulher, uma completa improvável naquele lugar. Uma mulher que não era nem respeitada, que ia tirar água no poço meio-dia, no pior horário, porque ela não podia ir em outro horário. E Deus usa ela para poder ser um canal de anúncio em toda aquela cidade. Mas também, aquela passagem também fala aos discípulos, ensina algo àqueles discípulos de Jesus. Olha que coisa interessante. Aos discípulos Jesus ensina o que era a sua prioridade. Jesus ensina aos seus discípulos o que era a sua prioridade. João capítulo 4, versículo 34, por favor. Se você puder abrir na sua Bíblia, é importante. João capítulo 4, 34. Enquanto você abre, o que antecede esse versículo é quando eles chegam, eles veem Jesus conversando com aquela mulher, e aí eles dizem, logo depois que essa mulher segue para a cidade, e tudo acontece, e depois eles dizem, Senhor, o Senhor tem que comer. Olha aqui, trouxemos o alimento para o Senhor comer e tudo mais. Eles insistem até que Jesus coma. E aí vem o versículo de João capítulo 4, 34. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus lhes declarou, a minha comida, porque eles estavam preocupados que Jesus não havia comido, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ficou no poço, eles foram para a cidade comprar alimento, toda aquela história se desenvolve ali, eles voltam com a comida e dizem, Senhor, tudo resolvido? Então vamos comer. E Jesus diz para eles, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E eu quero dividir esse versículo em 3 partes. A primeira delas fala da a minha comida. Que comida era essa? Para Jesus, obedecer, ser obediente ao Pai, era tão essencial quanto a comida é para o corpo. A obediência de Jesus para com o Pai era tão importante para ele como a comida é para mim e para você. Você fica sem comer? Até tenta, né? Segunda-feira, amanhã é dia, né, de você tentar mais uma vez. Vou começar a dieta. Não começa em dezembro, não faz isso não. Daqui a pouco tem café da manhã de Natal, você não pode ficar de fora. Daqui a pouco tem, festa da colheita. Daqui a pouco tem ceia de ano novo. Não vai dar certo esse negócio de você deixar de comer em dezembro. Mas eu quero dizer para você que para Jesus obedecer à vontade do Pai era tão relevante, tão importante como a comida é para o corpo. Assim como o alimento mantém a vida física, a obediência e a comunhão com o Pai mantinham a sua vida espiritual. Percebe a importância da obediência na sua vida espiritual? Da mesma forma que a comida é importante para o seu corpo físico, a obediência é importante para a sua vida espiritual. A gente não pode estar em desobediência à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus e querer ter uma vida espiritual plena, não vai ter. A gente não consegue, é controverso, não funciona. Então, que a gente possa também fazer uma autoanálise e pensar assim, será que eu estou desobedecendo algum mandamento do Senhor? Algum preceito do Senhor? A vontade de Deus? Será que em alguma coisa? Porque quero também te dizer que muitas vezes a gente tem pequenos costumes, práticas costumeiras que a gente já faz há tanto tempo que a gente não critica mais. Que a gente possa pedir que o Espírito Santo possa sondar o nosso coração. E se encontrar em nós algum caminho
que não esteja correto, que Ele possa endireitar esse caminho, para que a gente possa estar pleno na presença de Deus. Essa parte do a minha comida, isso mostra uma total dependência do Pai. Isso mostra uma satisfação plena em fazer a vontade de Deus. Que você tenha essa satisfação de fazer a vontade de Deus. Que ao fazer a vontade de Deus, você possa, sabe, o teu coração ficar jubiloso quando você estiver fazendo a vontade de Deus, que isso seja uma realidade na minha e na sua vida constantemente, e que a prioridade espiritual esteja acima da nossa prioridade física, que estar bem espiritualmente seja prioridade do que estar bem fisicamente. Em outras palavras, que eu estar obediente e agradando a Deus seja prioridade para mim, e que as coisas desse mundo, que a gente também precisa, seja o segundo plano. Que o primeiro plano seja estar pleno diante de Deus. Fazer a vontade de Deus deve ser o nosso alimento. A minha comida, diz o Senhor, a minha comida, a comida de Jesus, aquilo que realmente importava, que era prioridade, era obedecer a Deus. Segundo, aí ele fala, a minha comida, aí depois ele diz a segunda parte do versículo, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele veio enviado pelo Pai com um propósito. Jesus não veio à terra sem propósito. Ele veio com um propósito. E eu quero perguntar para você, você já perguntou para Deus qual é o seu propósito? Você já, nas suas orações, falou assim, Senhor, qual é o meu propósito? Por que eu nasci aqui nessa família? Por que meu nome é tal? Por que eu tenho essa capacidade? Porque eu quero também te lembrar, e eu vou te lembrar sempre disso. O Senhor tem derramado talentos aí em você, para que você possa colocá-lo à disposição do reino, tá? Nunca se esqueça disso, você tem talento. Todo mundo aqui tem capacidades dadas por Deus, e que você possa colocar essa capacidade a serviço do reino. Então eu pergunto, você sabe o propósito da sua vida? Você sabe? Você já perguntou isso ao Senhor? Você já sondou o coração de Deus? Senhor, revela para mim qual é o teu propósito para a minha vida. Faça isso. Estamos chegando num período, eu não sei se você já percebeu, mas que tem sido cada dia mais claro, que a nossa vida, sem uma atitude direcionada ao reino, ela perde total sentido. A gente tem falado muito mais de Jesus nesses últimos tempos do que antigamente. Pessoas têm chegado até nós sedentas de algo que eles não sabem o que é. Você tem vivido assim? Pessoas têm chegado até você falando assim, eu vivo assim, eu vivo de uma forma, eu estou triste, eu sou angustiado, eu não consigo saber o que eu já tentei. Tem gente que diz que já passou em todas as religiões, porque está buscando a religião, quando na verdade bastava buscar aquele que é o Todo-Poderoso. E aí eu quero dizer para você que é você que é o canal para apresentar Jesus para essa pessoa. Percebe? Percebe? Existe propósito de Deus na sua vida. Obedecer, meus irmãos, dá uma satisfação verdadeira. Muitas vezes achamos que seremos felizes quando as nossas necessidades forem supridas. Talvez você pense assim, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquela casa de praia, quando eu tiver, não é? Ah, não, eu só sou feliz se aquele telefone... A gente se prende, o nosso olhar se prende a essas coisas terrenas, quando na verdade Jesus ensina que a verdadeira satisfação, para Jesus a satisfação era obedecer ao Pai, porque ele sabia que quando ele estava obediente ao Pai, quando ele estava obedecendo ao Pai, tudo o que ele precisava seria provido pelo Pai. A gente pega aquele versículo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente toma para a gente põe na parede, né? Mas eu quero dizer para você que aquilo ali também depende da sua obediência ao Pai.
O Senhor, Ele está pronto para poder cuidar de tudo, né? Tudo que você precisa para comer, para beber, para vestir. Buscar o reino, que aquele versículo diz, também passa por obediência. Como é que você vai buscar o reino em desobediência a Deus? Percebe? Então, o que Jesus nos ensina nessa noite a sermos obedientes, plenamente obedientes a Deus, é algo para a nossa caminhada diária. E ele diz por final nesse versículo, o final do versículo diz, o versículo todo diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse e realizar a sua obra, no caso de Jesus, passava por anunciar o reino, revelar Deus àquele mundo, buscar e salvar o perdido, cumprir a redenção, que só Ele podia fazer por nós naquela cruz. E Ele não foi parcialmente obediente, Ele foi completamente obediente, até a sua morte na cruz. Eduardo, tá bom, e esse realizar de Jesus, o que tem a ver comigo? Eu vou repetir para você. Anunciar o reino, cabe para mim e para você? Cabe, não cabe? Revelar Deus ao mundo, cabe para mim e para você? Cabe. Buscar e salvar o perdido, cabe para mim e para você? Cabe. Então, nós temos uma obra a cumprir. Eu e você temos uma obra a cumprir. Deus nos chama para servir, para amar. Eu acho tão interessante quando eu ouço assim, as pessoas falarem assim: eu visitei tal pessoa. A pessoa não estava podendo vir à igreja, eu fui lá e visitei. Essa obra quem tem que fazer somos nós. Aquela pessoa não tem condição de vir, a igreja vai até ela. Sou eu e você, meu irmão. A gente obedece à vontade de Deus e vai lá levar uma oração, levar um alento, levar um abraço para aquela pessoa. Então a gente serve, a gente ama, a gente testemunha. Olha, você foi um pouquinho abençoado, testemunha. Você foi muito abençoado, testemunha. Mas eu acho que foi um negócio tão pequeno. Talvez aquela pessoa que está do seu lado está precisando ouvir essa palavra para poder ser, sabe, revigorada na sua fé. Porque o que Deus faz na sua vida, às vezes eu não estou sabendo. E às vezes Ele fez na sua vida e eu estou precisando ouvir aquela palavra. Olha, Deus me deu um livramento. Deus me deu uma bênção. Deus operou um milagre. Eu estou precisando ouvir aquilo demais. E eu falo eu e você, tá? Nós estamos precisando ouvir sobre aquele testemunho, então que você possa também testemunhar, que você possa frutificar, que você possa perseverar. Essa é a obra que o Senhor tem para nós. Assim como Jesus concluiu a sua obra, nós somos chamados a completar a missão que Ele nos confiou. Eduardo, eu nunca parei para pensar nessa missão, não. Eu venho toda terça, quinta e domingo de manhã e de noite aqui. Alguém prega, eu saio daqui com a minha bênção, vou embora para minha casa. Que história é essa de missão? A gente tem ouvido falar muito sobre a missão da igreja, não é? Pois é, você tem uma missão. Você é uma testemunha de Cristo, você tem uma missão. Então que você possa cumprir, completar a missão que Deus tem te dado. E eu quero voltar lá no Mateus 26. Coloca para mim, por favor, o versículo 42, Fernando, e a gente termina aqui com esse versículo. Mateus 26, 42. É interessante que Jesus vai a primeira vez e Ele diz, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. E aí Ele se retira pela segunda vez. Ele volta, encontra os discípulos dormindo. Ele fala, não podei nem vigiar 1 hora. Vocês não puderam vigiar comigo. Ótimo. E aí a angústia no coração dele continua, mas ele volta para orar. Isso também já nos ensina, né? Que a gente orou uma vez, a gente precisa ter uma vida constante de oração. Então, ele volta ele se retira pela segunda vez e diz aí o versículo 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Agora, Jesus já não pede mais que o cálice passe. Percebeu? Ele diz:
meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele já não pede mais que o cálice passe. Ele reconhece claramente que não há outro caminho além daquele que o Pai determinou. Ele reconhece que não há outro caminho que não seja obedecer à vontade de Deus. Eu quero dizer para você, não há outro caminho que não seja obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas eu vou tentar, hein? Eu vou dar um jeitinho. Tem que ter um plano B. Na nossa vida cristã não tem plano B não, irmão. É a vontade de Deus e é a vontade de Deus. É obedecer à vontade de Deus, é obedecer. É obedecer nas circunstâncias adversas, é obedecer. É obedecer como prioridade, é obedecer. E aí, de acordo com esse versículo aqui, a gente entende que a rendição dele ainda é mais profunda ainda. Faça-se a tua vontade. Ele não pede, ele diz, realiza, Senhor, a tua vontade, porque o que eu quero é te obedecer. Eu entendi, o que eu quero é te obedecer. Eu quero deixar para você então, que você leve aqui 2 frases, para que você possa meditar e se lembrar. Obediência acima de qualquer circunstância. Jesus obedeceu acima de qualquer circunstância, por mais difícil que fosse aquele momento do Getsemane. E obediência como prioridade. Assim como ele disse, a minha comida é fazer a tua vontade, realizar a vontade de Deus. Assim como a comida é prioridade para você, que eu sei que você já está pensando na janta. Assim como a comida é prioridade para você todos os dias, que obedecer a Deus seja também uma prioridade. E que todas as vezes que o Espírito Santo te alertar contra alguma coisa, que você faça a opção pela obediência. E aí seremos, assim como o Senhor é, seremos imitadores dele, entendendo como ele entende ser obediente ao Pai. Amém? Você pode ficar de pé? Queria que você fechasse seus olhos. Quero orar. Talvez, conforme eu falei no início, pessoas têm dificuldades com obediência e transferem isso para a sua vida cristã. Algumas pessoas têm dificuldade de obedecer os pais, as autoridades, e chega na hora de obedecer a palavra, obedecer à vontade de Deus, tem dificuldade. Talvez até entenda que é necessário obedecer, mas sente dificuldade, porque é naturalmente arredio, é naturalmente insubordinado, não gosta. Meu irmão, minha irmã, quanto mais cedo você entender que há bênção na obediência, quanto mais cedo você entender que quando somos obedientes ao Senhor, Ele nos abençoa completamente, Ele nos livra de todo mal, Ele nos guarda, nos protege. Quanto mais cedo você entender que essa rebeldia, talvez, essa insubordinação, essa falta de obediência que você carregou, às vezes até com orgulho durante toda a vida, que ela está atrapalhando o seu desenvolvimento da sua vida com Deus, larga isso de vez nessa noite. Importa obedecer. Não seja como Saul, que fez a sua própria vontade, foi obstinado em fazer a sua própria vontade, e ele foi rejeitado por Deus. Pelo contrário, que o seu coração seja um coração que obedece. Que o seu coração seja um coração que tem prazer na obediência, independente das circunstâncias. Pai amado e bendito, Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nós reconhecemos que queremos ser assim como o Senhor é. Tu foi obediente, Senhor, obediente até a morte de cruz. Oh Deus, Tu foi obediente e nós precisamos também, assim como o Senhor foi, nós precisamos ser homens e mulheres obedientes à Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, vê se há no nosso coração algum caminho mau e nos guia pela vereda certa, justa, Senhor. Nos ajuda nessa autoanálise, que o Teu Espírito Santo possa sondar o mais profundo do nosso coração. E se nós, por algum motivo,
somos desobedientes ou fomos desobedientes, Senhor, que isso mude nas nossas vidas, que a partir de hoje sejamos homens e mulheres obedientes, homens e mulheres que têm prazer em obedecer, que têm entendimento na obediência, porque entendem que quando nós obedecemos, Senhor, nós te agradamos, e quando nós te agradamos, automaticamente, Senhor amado, tu nos abençoa. Tu tem prazer, oh Deus, tu luta cada uma das nossas guerras, tu provê aquilo que precisamos, tu nos honra pela obediência. Meu Deus e Pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos nessa noite, te pedindo que o teu Espírito Santo possa levar essa palavra ao mais profundo do coração, que ela não fique só nos ouvidos, mas que ela possa ir para o coração e que ela possa dar frutos. Continua falando conosco, Senhor. E que, Pai, a nossa vida seja uma vida pautada na obediência. Te pedimos agora, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Que tenhamos uma semana repleta da Tua presença. Oh Deus, que em nome de Jesus nós possamos cumprir o nosso propósito ainda essa semana. Oh Deus, e que Tu possa também revelar a nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Desde já nós Te louvamos e nós Te agradecemos. No nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Os diáconos estarão aqui à frente, caso você precise de uma oração, você pode vir aqui à frente.